Pastor Cláudio Marinho, casado para sempre com a supervisora Cléo Alves, estão à frente da Igreja do Curuçá. Pastor Cláudio Marinho é empresário no ramo gráfico. Recebam com muita alegria e honra, Pastor Cláudio Marinho. Boa noite, comunidade! A paz do Senhor Jesus! Eu posso ver um boa noite lá do fundo, da câmera para o fundo. A paz do Senhor Jesus, comunidade! Vocês ouviram aqui? A paz do Senhor Jesus, comunidade! Tem pessoas aí que foram colocadas como improváveis? A partir de hoje não serás mais. Pode sentar. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana, eu preparando a ministração e Deus colocando no meu coração e falando sobre improvável. 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 Aí o bispo sobe aqui e diz: Deus usa o improvável para fazer o impossível. Uau, pode assinar aqui, Bispo Daniel Morse. Cheguei de manhã, subi, as meninas estavam ensaiando aqui, eu subi, parei aqui, Deus falou no meu coração: Ei, Cláudio, lembra do improvável? Olha onde eu estou colocando. Eu não sei se as pessoas te chamaram de improvável, mas eu sei que você vai se tornar milagre. Nas mãos de Deus você vai se tornar milagre. Meus irmãos, eu estava estudando a ministração e Deus falando no meu coração: Cláudio, olha só, esse camarada, ele estava fazendo o que era improvável. E aí encaixa com a frase do bispo: para viver o que é impossível. Eu gostaria, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se não tiver, ligue o seu celular aí e vamos nos conectar em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 8. Coloca na tela para mim, por favor. Gênesis 6, 5 e 8. Aleluias. Tem crente aqui que quer ser renovado por Deus? Se tem, começa a fazer barulho aí, meu irmão, porque Ele está trazendo renovo sobre o avivamento. Ele está trazendo um tempo novo para a nossa igreja, para a nossa história. Se você quer o renovo de Deus, é chegado o tempo. Gênesis 6, versículo 5 diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Ponto. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O que quer dizer? Benignidade, tolerância, bondade. Alguém quer receber a bondade de Deus sobre a sua vida? Alguém quer receber a bondade de Deus sobre a sua vida? Aí vai vir agora alguns segredinhos. No versículo 6, olha só. Por que Noé recebeu a benevolência de Deus, a benignidade, a tolerância e a bondade? Olha só o que diz o 6. Esta é a história da família de Noé. Noé era justo, íntegro entre o povo da sua espécie. E ele, olha só o segredo maior, e ele caminhava com Deus. Tem homens e mulheres aqui que caminham com Deus? Se tem, meu irmão, se prepare para você receber a bondade de Deus sobre a sua vida. Uau! Meus irmãos, essa história é narrada lá no comecinho da Bíblia, lá no começo da história.
E já começa falando que Deus estava entristecido com o povo, que o povo estava corrompido, o povo estava totalmente fora do propósito de Deus, fora com o que Deus queria para a humanidade, que chegou ao ponto de entristecer o coração de Deus, e ele olhar para a humanidade e falar assim: eu vou destruir, eu vou acabar com a humanidade. Imagine só o ser humano fazer com que Deus se arrependa de algo que ele fez, e algo que ele diz em Gênesis, lá no comecinho, se não me engano, capítulo 2 ou 3, ele diz: e é muito bom. Quando ele fez o homem, ele falou assim: é muito bom. No 6, ele está falando assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Meus irmãos, nessa ministração nós vamos fazer um paralelo, Noé, lá no começo da história da bíblica, e nós vamos fazer um paralelo hoje. Aquela época o povo estava corrompido, aquela época o povo estava entristecendo o coração de Deus, aquela época as pessoas estavam se dando para tudo quanto é prática que não agradava a Deus. Há alguma diferença no dia de hoje, sim ou não? Eu acredito que hoje as coisas estão até pior, mas como Deus prometeu que não iria acabar mais com a humanidade, como Ele fez naquela época, Ele falou assim: então eu tenho que prevalecer a minha palavra. Mas as coisas hoje também estão do mesmo jeito, e o mais interessante, meus irmãos, é que Noé, ele recebeu uma promessa de Deus. Fala assim: quem anda com Deus... Não, eu quero ouvir bem alto, que eu quero ver o fundão falar: quem anda com Deus, recebe... informação privilegiada. Deus ia acabar com a humanidade. Ele olhou e falou: cara, mas não dá. Noé, ele anda comigo, eu tenho que falar para esse cara. E Deus chega para Noé e fala: Noé, vem cá, filho, eu vi bondade em você, eu vou distribuir a minha bondade em você. Vem cá, eu vou acabar com a humanidade, eu vou acabar com todo mundo, mas com você eu tenho um projeto. Com você eu tenho um plano, com você eu tenho um propósito. Pode colocar o tema para mim aqui, por favor? O tema dessa ministração é o renovo de Deus. Você quer receber o renovo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que é seu, tudo que você, aonde você está, você quer receber o renovo? Se você não está andando conforme a vontade de Deus, está na hora de você caminhar com Deus. Está na hora de você caminhar colado com Deus, porque Ele vai derramar o renovo. E deixa eu te falar uma coisa, e é dentro da comunidade. E se tem alguém aqui que é de outra igreja, meu irmão, se prepara. Porque a unção que foi derramada, que está sendo derramada, e que vai ser derramada nesse altar, ela vai chegar e se estender até a sua igreja. O renovo de Deus. Deus chega para Noé: Noé, o povo está corrompido. O povo está numa situação que eu não aguento mais. Eu quero o seguinte, que você vai preparar uma arca. Eu acho que Noé olhou para Deus e falou assim: tá, uma arca? O que é uma arca? Não tinha embarcação naquela época. Aonde Noé estava era longe, muito longe do mar. Não chovia. E Deus fala: vai fazer uma arca. Mas Noé, como andava com Deus, ele sabe do que Deus quer, ele sabe do propósito, e o mais importante, ele confia em Deus. O que falta hoje é a gente confiar e acreditar em Deus, porque Deus dá uma promessa hoje, se não cumprir amanhã, a gente já está chorando, está cheio de mimo, está brigando com Deus. Meu irmão, olha só, Deus manda Noé fabricar uma arca, e ele fala: Noé, essa arca é o seguinte, ela vai ter que ter tantos metros de largura, tantos de comprimento, tanto de altura, vai ter que ter 3 compartimentos. Essa arca, eu quero que você coloque uma porta lateral, e lá em cima, lá no teto, lá, você vai colocar uma janelinha de 45 por 45 centímetros. Noé disse para Jesus, para Deus, e falou assim: Senhor, claro, não está escrito isso, mas pela atitude dele, ele falou: eis-me aqui. O mundo de hoje, todo mundo pervertido, o mundo perdido, e Deus está falando assim: cadê os Noés dessa geração? Para falar assim: eis-me aqui. Como o bispo falou, meus irmãos, que luta para trazer as pessoas para uma conferência, e muitos falando assim: eu não tenho dinheiro. Meu irmão, não é dinheiro, é que não tem intimidade, afinidade com Deus, porque se tem, você fala assim: eis-me aqui. O que Deus quer são pessoas com intimidade, pronto para fazer. Noé falou: estou contigo, Deus. Não sei o que é barco, nunca fiz barco, não entendo nada, mas se o Senhor está mandando, o Senhor vai dar conta. E ele agora, então, ele pega Noé,
sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Envolveu a família. Tem pessoas que querem viver grandes milagres na presença de Deus, mas não conseguem envolver a família no ministério. Não conseguem trazer a família para perto. Ei, o seu ministério começa dentro da sua casa. Se você quer viver o renovo de Deus, começa a mostrar Deus na sua vida, lá dentro da sua casa, que você vai ver que o milagre começa a acontecer. Noé, ele vai lá, convoca seus filhos, os seus familiares, e ele começa agora a cortar madeira, fazer medidas, pregar e dar forma. Ele começa a dar forma ao projeto de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, que a arca, ela foi feita para salvação. Aquela arca é para levar salvação, porque Deus ia exterminar o povo. Salvação. E só a família dele se envolveu. Ele começa a construir a arca. E o povo todo em volta, não está na Bíblia, mas nós vamos contextualizar aqui para que nós possamos entender essa passagem, para que nós possamos entender o que Deus queria falar, queria fazer ali na vida de Moisés, de Noé. Eu devo falar algumas vezes Moisés, bispo. Quando eu falar, todo mundo entenda Noé, porque eu estava fazendo a ministração de Moisés, estava uma bênção. Então, quando eu falar Moisés, vocês entendam Noé. Ok? Vai sair Moisés aqui, vocês... Opa, então Noé. Noé, ele começa o projeto de Deus. O povo em volta, certamente olhava para ele e falava, está louco. O cara agora só está focando nessa arca. A vida dele é cortar, é pregar, é pregar, é pregar, é pregar, é pregar. O povo só criticava. O povo que se dava em festa, se dava em luxúria, se dava em pornografia, se dava em tudo quanto é coisa ruim, olhava para Noé e falava assim, esse cara só sabe ficar pregando essas madeiras, esse cara só sabe ficar cortando madeira, a vida dele é cortar, pregar, pregar e pregar. Ei, tem alguém aqui que a vida é só pregar? Se não tem, está na hora, meus irmãos, porque a arca da salvação, hoje é nossas igrejas. Noé, ele começa a pregar. E o povo dando risada, tirando barato. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que estava um monte de gente assim, ó, a arca lá atrás, pessoas assim, ó, tirando foto, as meninas. E colocando lá, o crente doidão. Sei lá que tema, mas ia ser mais ou menos essa pegada. Que iam colocar lá e colocar um monte de tema. Que Noé era doidão. Passa-se o tempo. E não passa pouco tempo. A Bíblia diz que foram 120 anos para ele construir a arca. Imagine só, meus irmãos, se você às vezes fala, meu Deus, eu vou ter que ir numa conferência, ficar 2 dias numa conferência, que loucura, isso vai ser um negócio louco, você acha doido? Noé ficou 120 anos na vida dele, ele abriu mão da história dele ali, de cuidar dos filhos, brincar com os filhos, passear, viajar, sei lá. 120 anos, e ele falando para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E às vezes a gente não consegue ficar 2 dias numa conferência. A gente ir no culto, na sede, sexta e domingo, ou então nas igrejas quinta e domingo, é muita coisa. E Noé falando, Senhor, eis-me aqui. E Deus fala, Noé, pregou bonitinho, está bonito, agora eu quero que você passe betume, por dentro e por fora. Vamos impermeabilizar, porque não pode entrar água. Quem quer receber o milagre de Deus, fala, eu. Quem quer ficar trabalhando para Deus 120 anos, fala eu. Vocês são ligeiros, todo mundo quer viver bastante tempo, né? Olha, eu quero passar os 120 anos trabalhando. 120 anos, construindo a arca. 120 anos, falando para as pessoas que Deus viria com juízo naquele lugar. 120 anos ouvindo deboche, 120 anos abrindo mão da sua vida, de fazer aquilo que talvez ele gostaria de estar fazendo, para com um propósito de Deus. Chega então o momento de colocar a arca em funcionamento. Deus disse a ele, Noé, pega um casal de cada animal, é uma história muito conhecida. E esses animais, eles vão entrar na arca, você vai cuidar deles, coloca alimento, faz um compartimento para colocar alimentos para eles. Depois de 120 anos, ele abre a porta lateral da arca, os animais começam a entrar na arca. Quem conhece a história fala assim, eu conheço essa história. Alguém de vocês leu na Bíblia, falando que havia portões, muros, cercando as pessoas e os animais? Que havia leões na porta, proibindo o acesso de cada um?
A Bíblia diz que a porta lateral estava aberta e os animais subindo. Ou seja, a porta estava de livre acesso para quem queria se arrepender e entrar. As nossas igrejas, meus irmãos, ela está de portas abertas e livre acesso para quem queira entrar e ser salvo. Mas será que, como foi dito aqui, será que nós estamos sendo cristãos, pequenos cristos, na vida das pessoas, ao ponto delas olhar para a gente e falar assim, eu quero entrar nessa arca com você? Ou as pessoas estão olhando em você e não estão conseguindo ver o reflexo de Cristo? Porque se vê, meu irmão, é para nossas igrejas estar lotadas. Porque as portas estão abertas todas as semanas. A arca, as pessoas poderiam olhar e falar, eu me arrependi, eu vou entrar aqui. Eu duvido, meu irmão, se alguém chegasse, subir aquela rampa, que eu acredito que a porta foi desceu, como a gente vê as imagens, subindo, e Noé fala, não, você não vai entrar. E a pessoa fala, não, mas eu me arrependo, eu quero entrar. Eu duvido, mas a Bíblia diz que, não nos relata que ninguém tentou entrar na arca. Então os animais entraram, Noé entrou com a sua família, e a Bíblia diz que a porta foi fechada para o lado de fora, e quem fechou essa porta foi o Senhor Jesus Cristo. Deus fechou a porta. Começa-se a chuva. As pessoas que achavam que Noé era louco, agora começam a entrar em desespero. As pessoas que olhavam para Noé e debochavam, agora começam a ficar totalmente desesperado. E a Bíblia diz que a água foi subindo, e começou a elevar o nível, a elevar a arca. E daqui a pouco as pessoas começam a subir para os montes, correndo, e a água subindo. Acredito que alguns tentavam chegar nadando próximo da arca, tentando bater na lateral para abrir, e a água subindo. E Deus fechou por fora, porque eu acredito que Noé talvez ficaria com dó, e falava, não entra, eu vou abrir a porta para vocês. E houve morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Fora da arca, só tem tristeza, angústia, dor, sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Qual o melhor lugar de estar naquele momento? Fora da arca ou dentro da arca? Quem gostaria de estar dentro da arca, fala eu. Você estaria dentro ou fora da arca naquele momento? Dentro, né? Hoje a arca de Deus são as nossas igrejas, que estão abertas para trazer salvação. Mas o interessante, meus irmãos, que fora havia tristeza, angústia, sofrimento, dor e morte. Dentro da arca havia, sabe o quê? Fala assim, animais, angústia. Pode falar, angústia. Imagina você ficar dentro de uma arca que só tem uma janelinha lá em cima, você não tem controle de abrir a porta, você não tem leme, você não tem timão, você não tem como controlar, não tem motor, não tem propulsão, não tem nada, simplesmente está no comando de Deus. Está cheio de animais, você é agoniado, não sabe se a chuva vai passar, se não vai, quanto tempo vai ficar lá dentro. Tem alimento, sim ou não? Sim. Se tem animais, tem alimento, tem urina. Se tem urina, tem excremento. Agora imagine, eu não sei o número de animais que tinham lá dentro da arca, mas eu acredito que eram muitos. Agora imagine todos esses animais comendo e fazendo sujeira. Fala assim, dentro da arca havia muito trabalho. Você queria ficar dentro ou fora? Dentro ou fora? E por que muitas vezes você quer ficar fora da arca, que é o avivamento em Cristo? Por quê? É simples, pastor. É porque naquela época eu já sei o resultado fora é morte. Ei, o dia de hoje também fica fora da arca, que é morte. É morte. As pessoas estão mortas lá fora, e o problema é que quem está dentro da igreja está desejando, está aqui, está na arca, na salvação, na presença de Deus, no controle de Deus. Deus leva a arca para lá, Deus leva a arca para cá, leva o avivamento para um lado, leva o avivamento para o outro, dá uma direção para o bispo, e as pessoas falam, vou lá no mundo. Meu irmão, abre o teu olho.
Noé não ficou pregando essa arca agora não, mas quem prega a arca é o bispo, quem prega a arca são os pastores, supervisores, líderes, auxiliares. Eles estão pregando todo dia, cortando madeira, pregando a arca, para que vocês tenham acesso à salvação. E aí, aprenda a dar valor. Noé ficou 120 anos, o povo viu e não deram um valor ao que ele estava fazendo. Mas nós estamos debaixo da mesma promessa. Deus chegou a Noé e falou: Noé, eu vou acabar com a humanidade, faça uma arca. E não deu data. Faça a arca, não deu data. Mas sabe o que Deus deu para ele? Medidas e material. Medidas e material. Fala assim, Deus. Não, mas com a mesma voz que vocês falou que queria estar dentro da arca. Fala, Deus deu medida e material. Aí, chegou nos dias de hoje, que eu digo de hoje, no tempo de Cristo. A humanidade se corrompe novamente. Estraga tudo. Pastor Wagner, que talento que a humanidade tem. Que talento. Estraga tudo. Deus manda seu único filho, unigênito, para morrer por mim, por você, sem dó. Sofreu sem dó. Ele falou assim, eu vou para o meu pai, mas eu volto. É uma promessa ou não é? O que Deus deu para Noé? Deu uma promessa. O que Deus deu? O que Jesus deu para nós? Deu uma. Para Noé, Deus deu medidas e material. Para nós, Deus deu o seu Espírito Santo. Ele deu uma promessa e falou assim, não vos deixarei sozinho, vou deixar o Consolador. E mesmo assim, nós queremos sair fora da arca. Mesmo assim, nós queremos pular fora da arca. Meus irmãos, o melhor lugar de estar é dentro da igreja. É dentro da arca, onde há salvação. Lá na arca, na época de Noé, tinha animais. Imagine o cheiro que tinha lá dentro. O fedor que tinha lá dentro, meu irmão. Na sua arca, chamada Avivamento em Cristo, vai sentar pessoas ao seu lado, que às vezes não vai estar com um cheiro bom. Mas sabe de uma coisa? Deus está dando salvação para ele também. E se você não acostumar com ele aqui, meu irmão, você não vai conseguir acostumar com ele na glória. Ei, lá dentro havia animais. Dentro da igreja não tem animais, mas às vezes chegam as pessoas e falam, nossa, isso parece um bicho. Meu irmão, se você não consegue se comportar ao lado de um irmão que parece um bicho, que vai ser transformado por Deus, que talvez seja um improvável, Deus vai fazer ele um homem abençoado, uma mulher abençoada, você não vai estar pronto para morar na glória com ele. A arca é lugar de salvação. A arca não é lugar de murmuração. Meu irmão, aí a gente fica questionando, falando, mas eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, se fosse eu faria melhor. Ei, calma, deixa chegar a sua vez. Deixa chegar a hora de você cortar madeira, deixa chegar a hora de você pregar, que você vai ver só. Mas se você quer viver o avivamento na tua vida, se você quer viver o renovo, meu irmão, submeta. Submeta. Porque quando chegar a sua hora, Deus vai te colocar no local de destaque, você vai poder falar assim, agora eu sei o caminho que deve ser feito. Noé, ele foi fazendo tudo certinho. Agora imagine só, ele 120 anos construindo, fecha-se a porta, ele falou, agora é sombra e água fresca. Quando ele olha, o lugar certamente era úmido, porque só tinha uma janela, abafado, sujo, fedido, cheio de serviço e trancado por 1 ano com toda a sua família. E para gravar, agora imagine, 2 noras e uma sogra junto. Meu Deus. Deus tem cada plano, tem cada projeto, que é só Deus. Aí as pessoas falam, Senhor, me dá paciência, bispo. Aí Deus fala, tá bom, vai viver com sua sogra. Fácil. 1 ano. Noé ficou limpando sujeira de animal. 1 ano. Noé ficou na expectativa de poder sair logo daquela arca. 1 ano. Noé teve que lidar com o humor da sua família, e talvez com o seu mau humor também, porque imagine você ficar 1 ano dentro de um lugar que você não tem controle, um ambiente fechado, um ambiente totalmente ali, tinha como sair? Tinha, a opção era pular a janelinha, mas só que não dá para pular e voltar depois, então a outra opção que eles tinham era se aceitar. A opção que nós temos dentro da nossa igreja, meus irmãos, é aceitar um ao outro, para que só assim Deus venha trazer o verdadeiro renovo sobre as nossas vidas. Se você quer ser renovado por Deus, é chegada a hora de ter intimidade um com o outro.
Se você quer receber o renovo, o avivamento de Deus, é necessário, meus irmãos, você estar conectado um com o outro. Noé, quando ele estava lá naquela arca, eu imagino só a expectativa que ele estava. Eu quero, coloca para mim aí Mateus 24, por favor. Para vocês verem só como que é a promessa de Noé e a promessa de Deus para nossas vidas. Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Noé, ele tinha a informação privilegiada. Dentro da arca, esperando chegar o dia. Da arca da água secar, para viver um novo tempo. Nós temos a informação privilegiada, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas como está o nosso coração? Ansioso pela vinda de Cristo? Ou preocupado com o que nós podemos receber dele antes? Eu falei, bispo, essa semana na igreja, que nós estamos vendo muitas pessoas que estão indo para a igreja só para pedir: Senhor, eu quero. E Deus está falando: filho, eu também quero que você pregue, que você leve o evangelho, que você abra o seu coração para que haja uma transformação verdadeira. A notícia nós já temos, que Jesus, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, e muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos de boca fechada, porque nós estamos indo para a igreja para buscar o que Deus pode dar para nós. O que você quer receber, salvação ou bênção? A arca está com as portas abertas, a sua igreja está com as portas abertas. Noé, dentro da arca, ele estava lá ansioso. Passa-se um período. Ele então abre a janela, e ele solta um corvo. E a palavra de Deus diz que esse corvo, ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Até que um dia ele foi e não voltou mais. Certamente, meus irmãos, esse corvo deve ter achado alguma carniça, e pousou lá, e lá ficou se alimentando. Porque o que mais tinha naquela época era carniça. Noé, então, esperou passar mais um período. E ele, então, resolve soltar uma pomba. E a palavra de Deus diz que essa pomba, ela voou, deu algumas voltas, não achou lugar onde pousar, e voltou para a arca. Passou-se mais 7 dias, Noé solta essa pomba novamente. E ela voa, e aí ela traz uma folhinha de oliveira. Fala assim: o corvo representa a morte. O corvo representa coisa ruim. O corvo foi solto por Noé para trazer notícias para ele saber se já tinha condições de descer da arca ou não. Mas ele achou uma carniça, ele achou qualquer coisa, qualquer alimento, e lá ele ficou. A pomba, fala assim: a pomba representa a esperança. A pomba representa a presença de Deus, através do seu Espírito. Noé, ele solta a pomba, com a esperança também de ver se secou aquele lugar. Soltou uma vez, não teve resposta. Soltou outra vez, ela vem com a folhinha. Então o que trouxe para ele? Esperança. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como está a sua família na presença de Deus. Mas Deus manda dizer que há esperança para todos. E a esperança de salvação. A esperança de renovo. A esperança de um tempo novo, meus irmãos. Eu não sei o que você viveu ao longo desse ano, o ano do Efatá. Você pode falar assim: mas para mim, a minha vida, nada se abriu. Nada aconteceu. Eu falo para você, meus irmãos, o ano ainda não acabou. Na minha vida eu achei que já tinha acabado e que poucas coisas iriam acontecer. Aconteceu algo novo, algo se abriu. E ainda pode acontecer algo novo. E o bispo falou que Efatá não é só para este ano, mas é para a vida toda.
Não é porque está iniciando um novo ano, o ano do avivamento, que as coisas vão parar de se abrir, as portas vão parar de se abrir. Não, meu irmão. As portas, elas se abriu através de um ano profético na nossa vida, para nunca mais fechar. Mas quem tem que fazer as oportunidades sou eu e você. Quem tem que abraçar as oportunidades sou eu e você. Noé, ele abraçou uma oportunidade de trazer salvação para a sua família. Teve um preço alto? Teve, mas ele foi até o fim. O que nós precisamos hoje é ir até o fim, meus irmãos. Nós queremos receber coisas fáceis, coisas rápidas, e o que Deus tem para você é coisas incorruptíveis. O que Deus tem para nós, meus irmãos, para mim, para você, é morar com Ele nas alturas. A promessa de Jesus é que eu vou para o Pai, mas eu voltarei, e não os deixarei órfãos, mas eu voltarei, vou pegar cada um de vocês e vou levar para morar junto com o Pai. E a gente fica aqui embaixo esperando o Senhor. Me dá um carro, me dá uma casa, me dá... Não que a gente não possa pedir, meu irmão, mas Deus não quer que a gente peça, Deus quer que a gente faça. Quando Noé, ele vê aquela pomba, a esperança dele aumenta. Quando ele vê aquela folha que a pomba trouxe, a esperança dele automaticamente aumenta, porque ele fala, agora a vida. Aonde havia morte, agora a vida. Aonde não tinha mais esperança, agora a esperança de vida. Ei, se na sua casa não tem esperança de salvação, eu digo para você, meu irmão, é chegado o tempo de aumentar a esperança, porque Cristo vai entrar naquele lugar e vai trazer transformação. Acredite, confie em Deus. Meus irmãos, mas eu não estou vendo nada acontecer, eu estou vendo as coisas difíceis. Meu irmão, imagine a arca. A pastora Rosinha não tinha como direcionar. E o pior, a Bíblia diz que Deus havia se lembrado de Noé. Se lembrou, é porque tinha esquecido. Quantas vezes a gente não tem a sensação de que parece que Deus não está me vendo? Mas às vezes Deus não está no controle aqui dentro porque a gente não deixa, mas Ele está no controle lá fora. Era Ele que direcionava para onde a arca ia, meu irmão. Por mais que Noé não estava vendo, mas era Ele que estava direcionando. Eu não sei para onde a arca, que a sua vida, que a sua casa está indo. Mas eu sei que Deus tem um avivamento para vocês. Deus tem um avivamento para aqueles que andam com Ele. Deus, Ele tem uma nova história, meus irmãos. Está na hora da gente parar com esse negócio de hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou fora. Isso aí é papel de corvo. É corvo que já não quer comer mais o que tem aqui, quer comer qualquer coisa lá fora. Mas está na hora de nós termos atitude, sabe de quê? De pomba. De trazer novas notícias. Notícias de vida e de esperança. Está na hora da gente se posicionar como verdadeiros cristãos que aceitam desafios. E se tem uma coisa que tem no avivamento, meus irmãos, é desafio. O bispo, a gente conversa com o bispo fala, não, acho que o ano que vem eu vou fazer isso, e daqui a pouco ele fala, não vou. Continua, desafio. Ele passou a agenda para a gente do ano que vem, meus irmãos, tem um monte de coisa. E se você quer participar, já se programe agora. Porque essa arca é uma arca que é cheia de desafio. Quem quer ver a sua igreja cheia, fala eu. Aqui deve ter quantas pessoas, bispo? 1.500, 1.600? Mais ou menos 1.700 pessoas. Agora imagina, se ao longo do ano que vem, todo mundo se engajar, e falar assim, eu vou fazer minha parte e eu vou lotar a arca. Na próxima conferência, já não caberá mais ninguém aqui. 3.400 pessoas, já pensou? Se você trouxer uma pessoa, se você falar assim, eu vou evangelizar minha mãe, eu vou evangelizar meu pai, eu vou evangelizar minha irmã. Mas é difícil, pastor, minha mãe está aqui, cadê minha mãe? Mãe? 25 anos que eu sou evangélico, que eu me converti. Esse ano que minha mãe aceitou Jesus. Ela está dentro da arca. Está ali uma mulher improvável. Todo mundo falava assim, é louca, não tem juízo, não tem noção de nada, não tem estudo. Meu pai é um louco, um alcoólatra, não tem noção de nada, não tem estudo, não tem nada. Formou uma professora, uma enfermeira, um empresário e um pastor. Improvável. Deus conta com improváveis para Ele fazer os milagres dEle. Te chamaram de improváveis? É você que Deus conta. Falaram que você não dá nada? Pode sentar, mãe, obrigado. Falaram que você não dá nada? É com você que Deus conta. Ao terminar a ministração do bispo, eu falei com o bispo,
Tem gente, o bispo falou assim, se eu for contar histórias de todo mundo que era improvável que Deus usou, vai umas 3 conferências aqui. Deus, ele só busca os improváveis, para ninguém bater no peito e falar assim, fui eu. Mas é para todo mundo levantar o dedo e falar assim, ó, foi ele. Fique sobre seus pés. Aleluias. Aleluias. Quem quer estar dentro da arca, fala eu. Agora ninguém quer ficar fora, né? Aqui está um improvável. Que muitas pessoas falaram que era improvável, que não ia dar nada. E Deus tem feito coisas que até eu não acreditava que faria. Se as pessoas têm dito para você que você é improvável, Noé também era improvável. Era praticamente impossível falar que ia chover naquele lugar. Era improvável pegar um homem e uma família só e falar que ia fazer uma arca, que levasse 120 anos para ser concluída. É improvável. É improvável você conquistar sua família? Pode ser. Mas se você for como Noé, andar com Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. Ao ponto de Jesus citar você, ao ponto de Jesus citar Noé, e falar assim, como foi no tempo de Noé, assim vai ser comigo. Vai ser no meu tempo. Jesus vai voltar, meus irmãos, para buscar a sua noiva. E antes de buscar a sua noiva, Ele quer derramar um vinho novo sobre essa noiva. Ele quer trazer um renovo sobre essa noiva. Mas só dá para trazer avivamento se houver um renovo. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Não dá, porque se colocar, vai romper, vai perder o vinho. O que Deus quer fazer na nossa vida, meu irmão, não é para hoje e só amanhã, é para todo sempre. Ele quer que essa arca, enquanto estiver aberta, chamada igreja, esteja entrando todos os dias pessoas para serem salvas. Ele quer que a sua família seja salva. Ele quer que os seus amigos sejam salvos. E Ele quer que você seja cheio da presença dEle. Quer viver o avivamento? Busque o renovo em Deus. Quer viver algo novo em Deus? Se entregue a Ele. Faça aquilo que Ele tem pedido para você fazer. Você está numa igreja, meus irmãos, chamada Comunidade de Avivamento em Cristo. Não é lugar de pessoas paradas, mas é lugar de pessoas loucas que aceitam desafios. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês são um desses loucos. Noé pôde salvar a sua família. E Deus recomeçou uma nova história através da família dele. E Deus vai começar uma nova história através da sua família. Através da sua família. Deus, Ele pode começar uma nova igreja através da sua família. Quando é que eu imaginava pastorear uma igreja? Quando o bispo me chamou para ministrar a primeira vez no encontro, eu falei, meu Deus, com todo respeito, é claro, eu falei, o bispo está ficando louco. Porque até eu acreditava que eu era improvável. Mas nós temos um bispo, que ele olha para o improvável e fala, uau, dá para fazer grande coisa aí. Ande próximo do bispo, ande próximo dos seus pastores, ande próximo dos seus supervisores, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer na sua história. A arca pousou no Monte Ararat. Noé desceu e contou os animais. Deus falou para ele, Noé, coloca 7 espécies de animais puros e 7 impuros. O que ele fez logo quando desceu? Pegou um animal puro e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Que as nossas vidas sejam um sacrifício ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Que os desafios da comunidade Avivamento em Cristo sejam abraçados de todo o coração e não sejam um peso, mas que sejam um sacrifício vivo a Deus. É tempo de viver um avivamento. Aplauda o Senhor Jesus.